Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Major Luigi, somos do Grupo Visão da Tropa. Quem ainda não é inscrito no canal, gente, vamos chegar junto. Gostou do nosso conteúdo, do nosso vídeo aqui embaixo? Dá o like, dá o joinha, vai ver inscrever. Se tocou o dedinho, ele vai ficar inscrito, somando com a gente. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Tocou ali no sininho, assim que a gente baixar o nosso vídeo no YouTube, chegará em vocês em primeira mão. Vamos para dentro deles, já estamos quase chegando a 8.300 inscritos, gente. Vamos para dentro deles. Contamos com vocês para o canal subir e ficar referência no meio aí, tá ok? Vamos para dentro deles, gente. O assunto de hoje, eu vou falar para vocês da situação, da dura decisão da comissão lá do regime de recuperação fiscal, né? Todo mundo já sabe que o relatório, o Rio de Janeiro ficou inadimplente, né? Em 7 situações irregulares, 7 processos irregulares, situação nossa da GRAN, né, da verdade, 9537, toda a despesa de pessoal, mas seu carro-chefe é a GRAN, situação da despesa da Polícia Civil, da Polícia Penal, do pessoal da saúde, situação de cargos de carreira, e a situação também na despesa da Universidade Estadual Norte Fluminense. Esses 7 processos deram irregulares e findou que o Rio de Janeiro não passou pelo crivo e entrou na situação de inadimplência. A situação de inadimplência suspenso o acordo, né? De imediato, acaba aquele pagamento de parcelas que são acordadas até 2030, isso aí fica suspenso. Mas é só isso? Não é só isso, não. O grande perigo se encontra no governador do estado, Cláudio Castro. A gente aqui no viés inicial, para assessorar até o governador, né? A gente tenta aqui, está fora do circuito, quem é a gente para assessorar, mas a gente aqui tenta, né? A gente vai assessorando e também tornando público para todo mundo, porque tá público. Saiu a ata, gente, a ata da reunião do conselho. Eu vou ler aqui para vocês em primeira mão a dura decisão que coloca o governador em perigo na sua situação de governo. Gente, está aqui a ata do dia 20 de abril desse ano. Eu vou ler aqui para vocês. Foi composta pelo seu presidente, né, o presidente do conselho, Guilherme Laux, representante do Ministério da Fazenda, foi o presidente, e 2 membros. O primeiro membro, Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira, conselheiro representante da TCU. E o terceiro membro, senhor Pedro Basto Carneiro da Cunha, conselheiro representante do Estado do Rio de Janeiro. Ok? E vai lembrar também que a Alerj está com uma ação, uma ADI no STF, ADI no 6892, pedindo a inconstitucionalidade da Lei 159, alguns itens da Lei 159 que rege o regime de recuperação fiscal. Mas, por enquanto, os advogados da AGU estão lá defendendo e, no primeiro momento, não prosperou, né? Não sei, está vendo recurso, está isso em curso também. Mas vamos ao que interessa, vou ler aqui para vocês a dura decisão que foi decidido por esse conselho, né? Vou ler aqui e vocês vão concordar que está em grande perigo de se revogar todas as situações, né, nessa situação da GRAN. Eu enxergo que está um grande perigo, que a parte técnica está aqui, deu totalmente contra e com dura decisão. Vou ler aqui agora em primeira mão para vocês, e não só a saída do acordo, como sanções previstas para o governador. Vamos ler, vou ler aqui, gente, não vou ler a ata toda, eu vou ler os tópicos importantes, principais, o início e a conclusão dos recursos e o procedimento a ser realizado, que foi realizado pelo regime de recuperação fiscal. Vamos lá, gente, vamos lá em cima. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023, às 14 horas e 51 minutos, por meio do aplicativo TENS, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Fazenda. Registra-se a presença do presidente do Conselho, Guilherme Laux, representante do Ministério da Fazenda, do conselheiro Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira, representante do Tribunal de Contas da União, do conselheiro Pedro Basto Carneiro da Cunha, representante do Estado do Rio de Janeiro e da equipe Assessoria Técnica.
Processo 14.021.129.111/2003-68. A sua conclusão é idêntica ao processo 14.021.128.355/2023-23. Uma conclusão, gente. Por unanimidade, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido de reconsideração em razão da ausência de fatos novos ou relevantes em relação àqueles já apresentados e analisados no processo de origem. Entendeu, gente? Então, aí foi concluído assim. E a providência, vamos ver a providência que o Conselho tomou. Aprovação do procedimento a ser feito caso declarada a inadimplência do Estado. Conclusão. Por unanimidade, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro concluiu pelo seguinte entendimento, abre aspas, a inadimplência do Estado declarada pelo Conselho Geral de Supervisão será informada à Advocacia Geral da União, a AGU, gente, e ao Ministério Público Federal, MPF, para apuração do ato, na forma do artigo 17A da Lei Complementar número 159/17, dando-se ciência dos atos ao Tribunal de Contas Estadual, conforme artigo 7º, item 9 da mesma lei, fecha aspas. Gente, eu vou ler aqui a forma do artigo 17A para todo mundo ter ciência da gravidade, né? Conforme a Lei 159, Lei Complementar, o artigo 17A. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas, segundo o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, se refere à responsabilidade, crimes de responsabilidade. O Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei número 8429, de 2 de junho de 1992, é sobre a improbidade administrativa, gente. É crime de responsabilidade e improbidade administrativa, a cargo do Ministério Público Federal e comunicado à AGU, Advocacia Geral da União, ok? E, ademais, a Lei número 8429, de 2 de julho de 1992, e demais normas da legislação pertinente, incluído pela Lei Complementar número 178 de 2021. Está aí para vocês em primeira mão. Não é só a situação de sair do regime, né, de ficar inadimplente, sair do acordo das suaves parcelas, né, assim seria o acordo, a gente não entende, mas seria o parcelamento da grande dívida do Estado. Se perdeu isso, tem que pagar um valor muito maior, se torna praticamente impagável, mas não é só isso, está aí as sanções para o gestor. Então, o governador, nessa situação, se torna a perigo, em virtude dessas situações, desse enquadramento, dessa decisão, dessa dura decisão do regime de recuperação fiscal. Está aí, gente. A gente só espera que, de forma política, se resolva isso. A gente não sabe como, mas o canal técnico do regime de recuperação fiscal não foi para brincadeira, pegou firme. Até acho que, de repente, como exemplo para outros estados que estão na mesma situação de regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, situação de Goiás, se não me engano, Minas Gerais também está entrando também, ou se já consolidou o seu plano de regime de recuperação fiscal. Gente, só que eu fui verificar os outros estados, eu verifiquei Rio Grande do Sul e Goiás, tudo normal, tudo sendo cumprido na íntegra, só aconteceu isso com o Rio de Janeiro, né? A gente não sabe o que vai se proceder disso, só a gente está aqui para informar, para alertar e para ficar ligado em tudo, porque aqui a gente vai fazer você enxergar o que não está visível. Aqui é Grupo Visão da Tropa. Gente, vamos nessa batida, vamos torcer para que tudo se encaixe, tudo se resolva, que pela situação da inadimplência, só se consegue sair dela, no pé da letra, revogando, em termos de lei, revogando a lei que causou a despesa de pessoal.
e se não tiver um acordo político, a tendência é revogar tudo isso e na 9537, nos seus artigos que causaram a despesa, ela vinha a ser revogada. Aqui eu não estou passando pano em ninguém, não é esconder ninguém, tem que falar a realidade, tem que ter um entendimento político muito bom com a intervenção do presidente Lula, do ministro Haddad, sentar na mesa, conversar com o governador e acertar tudo isso. E acertando tudo isso, também verificar a nossa situação, né? Porque não esclarecido sobre essa despesa, está a situação do descumprimento de lei, né? Da 13954 e da 9537 na quebra da paridade. Isso tem que levar ao conhecimento do ministro Haddad também, do presidente Lula. Então aqui nós vamos lutar sempre pelo direito. Direito para todos, grã para todos, paridade já. Gente, aqui é assim, foguetes não dá ré, 7 meia-noite de ponta e não vão tratorar ninguém. Um abraço.